Receba agora um importante ensinamento bíblico na visão do MDG. Acompanhe, se possível, com sua Bíblia. Muito bem, meus amados, nós estamos de volta com mais um estudo no treinamento MDG, agora no nível 2. Nós estamos no nível 3, aliás, nível 2, estudo 3, na página 9 da nossa apostila. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. O título da lição é Eu Preciso Crescer. Eu tenho certeza de que o que Deus quer fazer na sua vida é muito grande. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, existem coisas maravilhosas, coisas grandes que estão preparadas para você. Deus quer te honrar. Deus te quer por cabeça e não por cauda. Deus quer você por cima e não por baixo. Deus quer que você coma o que há de melhor nesta terra. E o treinamento MDG é uma maneira de você se preparar para a batalha, de você se tornar apto a receber de Deus aquilo que Ele prometeu para você, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. E eu tenho absoluta convicção de que a cada lição, a cada oportunidade que você tem de abrir a sua Bíblia, de pesquisar, de olhar, de ler a Bíblia, de assinalar os versículos na sua Bíblia, isso vai lhe fazendo crescer. E esse é o objetivo. E quanto maior for o seu crescimento diante de Deus, crescimento espiritual, crescimento na palavra, no conhecimento da Bíblia Sagrada, conhecimento, das coisas de Deus, mais o Senhor vai te abençoar, mais o Senhor vai abrir portas para você, mais as bênçãos de Deus vão se manifestar na sua vida. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. Há muitas coisas que você ainda não recebeu por falta de conhecimento, por não ter conhecimento das promessas do Senhor. É como na lei, muitas vezes você não usufrui totalmente da lei, porque tem muitas coisas que a lei promete e favorece você, mas você não conhece a lei, você não tem conhecimento da lei. Então, nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu espero que você leve muito a sério esse treinamento MDG, porque algo muito bom, muito grande, maravilhoso Deus está preparando para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a necessidade do crescimento. Se você entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, se você se tornou filho de Deus, a gente já viu todas as grandes mudanças que ocorreram na sua vida a partir do instante em que você recebeu a palavra da fé e recebeu Jesus Cristo no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre essa necessidade de crescimento, essa necessidade de você crescer, de desenvolver a sua comunhão com Deus, a sua fé, o seu conhecimento da palavra, enfim. Vamos ver o que é que a Bíblia Sagrada fala a respeito. Na nossa apostila do nível 2 do treinamento MDG, nós estamos na página 9. Vamos para o item primeiro, a primeira pergunta que está aí na nossa apostila. Que tipo de crescimento devemos buscar? Que tipo de crescimento? Vamos para a Bíblia Sagrada? Vamos abrir em segunda epístola de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Abra aí na sua Bíblia para você acompanhar na própria Bíblia. Lembrando que sempre que você não tiver tempo, não conseguir, se você tem mais dificuldade de achar na Bíblia, não tem problema. Depois você
pega na apostila, né? Procura com calma. É até bom porque você assinala, lê com calma, né? Vamos lá. 2 Pedro 3,18. Diz assim a palavra de Deus: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, crescer na graça significa crescer no favor do Senhor. Então, quanto mais desenvolvida a sua fé, quanto mais você aprende acerca das coisas de Deus, quanto mais a sua comunhão com Deus se fortalece, quanto mais intimidade você tem, quanto mais conhecimento você tem do Senhor Jesus Cristo, então o favor de Deus na sua vida também aumenta. Porque graça é favor de Deus. E crescer no conhecimento significa aprender mais do Senhor Jesus Cristo, dos seus ensinamentos. Você sabe que o treinamento MDG tem como finalidade principal resgatar os princípios, os valores ensinados por Jesus Cristo na Galileia, onde tudo começou. Foi lá na Galileia que tudo começou. Jesus ali reuniu seus primeiros discípulos, ali o Senhor Jesus começou a ensinar sobre a graça, sobre o amor, sobre o perdão imerecido, sobre fé, sobre salvação. Então nós temos que crescer na graça, quer dizer, no favor de Deus. Isso implica em perdão, misericórdia de Deus na nossa vida. E temos que crescer no conhecimento. Quer dizer, nós crescemos porque aprendemos mais acerca daquilo que Jesus nos ensinou lá no passado e, obviamente, através da igreja, continua nos ensinando hoje, pela Bíblia Sagrada, pela palavra do Senhor. Vamos para o item 2. O que aconteceu com Jesus em sua infância? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Lucas, capítulo 2, verso 40. Abra a sua Bíblia para que nós possamos ler juntos. Olha, Lucas, capítulo 2, versículo 40. Diz assim a palavra do nosso Deus. Você já encontrou aí na sua Bíblia? Diz assim, olha: e o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Então, você observa o seguinte, que mesmo sendo filho de Deus, Jesus Cristo precisou crescer. A Bíblia diz aqui, ó, o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Então isso nos mostra a importância de buscarmos o crescimento da nossa fé. Se Jesus, sendo filho de Deus, sendo quem é, precisou crescer e se fortalecer, muito mais nós precisamos também nos fortalecer, precisamos crescer na graça, no conhecimento. Muitas pessoas, meus amados, acabam sucumbindo na fé, acabam olhando para trás, recuando, desistindo da fé, porque elas nascem de novo. A Bíblia diz claramente, nós já vimos isso, que quando uma pessoa aceita a palavra da salvação e recebe Jesus Cristo, ela nasce de novo, ela se torna uma nova criatura. Se ela nasceu de novo, então fica claro que ela se tornou espiritualmente um bebê na fé. E como todo bebê, ela precisa se alimentar bem, ela precisa estar, no caso da fé, precisa estar se alimentando do Espírito, no conhecimento da palavra,
tem que crescer, tem que se fortalecer. Imagina se uma pessoa nasce, um bebezinho nasce e permanece sempre do mesmo jeito e não cresce. Não é? Tem alguma anomalia, ele tem que crescer, ele tem que desenvolver, isso faz parte da lógica, da natureza. Então, quando você nasce de novo, quando você se torna uma nova criatura, você tem que crescer. Assim como Jesus precisou buscar o crescimento, como Jesus precisou se fortalecer e crescer, você também precisa buscar esse crescimento. Conhecer mais da palavra, ter a sua própria Bíblia, pesquisar, riscar, assinalar na sua Bíblia os versículos principais, que são fortes, que mexeram com você. Você tem que desenvolver a sua fé, aprender a orar mais, buscar mais, ler mais, tem que crescer. Né? Quem nasceu de novo precisa crescer. Vamos para o item 3. Na página 9 da nossa apostila. Vamos ler. Certa vez, o apóstolo Paulo repreendeu nossos irmãos que viveram na cidade de Corinto, porque eles não haviam crescido na fé. Você vê, é tão importante, né, que Paulo repreendeu os cristãos lá da cidade de Corinto, porque eles não haviam crescido. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios, porque é uma epístola, né? É uma carta, então a gente usa primeira. No Velho Testamento, quando você tem 1 Reis, 2 Reis, aí é masculino, porque são livros. Primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo Crônicas. Já no Novo Testamento, 1 Coríntios, porque são epístolas, né? São cartas. Então vamos lá. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Isso aqui foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava na cidade de Corinto. Veja bem o que ele disse. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Olha só, o apóstolo queria falar com aquele povo de Deus, a igreja que estava ali na cidade de Corinto. O apóstolo Paulo queria falar com eles de coisas mais profundas. O apóstolo Paulo queria revelar coisas mais profundas que certamente abençoaria a vida daquelas pessoas, mas elas não estavam preparadas. Elas não estavam prontas para ouvir, porque continuavam criancinhas em Cristo. Infelizmente, isso continua acontecendo hoje. Às vezes por culpa até das próprias lideranças. Tem igreja aí, por exemplo, que a pessoa vai para a igreja, muitas vezes a pessoa até liberta de demônios. Aí ela não cresce, continua sempre ali sem ter um estudo, sem ter um aprendizado, sem crescer. Daqui a pouco está se desviando, se afastando da igreja. Porque ela não está crescendo a ponto de conhecer o alimento, sabe, mais sólido, a ponto de não, sabe, a ponto de ter uma relação de maior intimidade com Deus. A pessoa não cresce, então nunca está preparada para ouvir ensinamentos que sejam mais profundos, que vão edificar certamente a vida delas. Entendeu? A pessoa nasce de novo, tem que estar crescendo para aprender coisas mais profundas, coisas cada vez mais sérias, relacionadas ao mundo da fé, né? Item número 4 da nossa apostila. Vamos lá. O que acontece quando não desenvolvemos a nossa fé? Vamos abrir em Efésios. Efésios,
Vamos abrir em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 14. Diz assim, olha, veja bem, a pergunta é: o que acontece quando não desenvolvemos a nossa fé? Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim, vou ler na minha Bíblia, hein? O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem julgados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Ora, o que acontece quando você não cresce na fé? Você não tem conhecimento, você não aprende, então você facilmente vai ser enganado, facilmente vai ser levado ao erro, ao engano, por alguém que esteja usando de má fé, tentando tirar proveito em cima de você, tirar proveito da sua dor, tirar proveito do seu desespero, porque você não conhece a palavra de Deus. Você conheceu uma coisinha de nada, ai, Jesus é maravilhoso, porque Jesus é maravilhoso mesmo, mas você não tem conhecimento da palavra. E vou dizer uma coisa para você que está agora participando deste estudo do treinamento MDG. Desde a época da igreja primitiva, aliás, desde muito antes de Jesus, já existiam os falsos profetas, os enganadores, que distorciam o evangelho e ensinavam suas próprias doutrinas, ensinavam o que queriam ensinar. Hoje existem muitos programas religiosos no rádio, na TV, sabe? E muitos desses programas ensinam uma doutrina diferente daquela que foi ensinada por Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas dizem assim, tudo que fala de Jesus é bom. Nem sempre o que fala de Jesus é bom. Às vezes você está ouvindo alguém falar de Jesus, mas esse alguém está distorcendo completamente os ensinamentos que foram ministrados por Jesus Cristo. Como é que você vai detectar essas coisas erradas? Ora, você vai detectar tendo conhecimento da palavra. Você tem que conhecer a palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia, conforme está pedindo aí a nossa apostila, em Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo, desta feita para a igreja que estava na Galácia. Olha o que ele escreveu lá para a igreja da Galácia. Ele disse assim, olha, Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Preste atenção, meu querido. Naquela época já tinha esse problema. Naquela época, os cristãos eram confundidos porque surgiam falsos pregadores, surgiam naquela época, lá na igreja primitiva, olha quantos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, surgiam homens inescrupulosos que usavam a fé para enganar as pessoas, que levavam as pessoas ao erro, ao engano. E aí, o apóstolo Paulo aqui mostra a sua indignação, dizendo para os cristãos da Galácia, eu estou chocado com vocês, eu estou chocado porque vocês se desviaram muito depressa daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Hoje eu tenho falado isso direto, todas as oportunidades que eu tenho, eu chamo a atenção das pessoas para esse outro evangelho.
Tem um evangelho que só fala de dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Qualquer mensagem que o bispo, o pastor prega vai terminar no dinheiro. Tem outro evangelho que só fala de doutrinas rígidas, de proibições, sabe, uma manipulação que a gente não suporta. Como é que você vai enfrentar isso? Tendo conhecimento da palavra. Você tem a Bíblia na sua mão, você tem que crescer, tem que se fortalecer, tem que se preparar para entender melhor a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Por isso é que Deus tem tocado muito no meu coração, sabe? Desde que eu estava orando lá no Monte das Bem-aventuranças, lá na Galileia, e o Senhor Jesus ali tocou muito no meu coração. E o Senhor Jesus me cobrou demais, sabe? Tipo assim, Henrique, veja bem, o que vocês estão pregando lá no Brasil? O que vocês estão ensinando lá no Brasil? Você que é líder, você que é um bispo lá no Brasil, que é líder da Igreja da Conquista, o que você está ensinando lá no Brasil? É a mesma coisa que eu ensinei aqui, os princípios são os mesmos. As verdades que eu ensinei para os meus discípulos aqui são as mesmas que você tem ensinado lá no Brasil. E eu voltei de lá preocupadíssimo, gente. Porque aqui no Brasil a gente percebe muitas distorções. Principalmente no que diz respeito à graça de Deus, ao perdão de Deus. Parece que a igreja virou uma panelinha, sabe? Ah, peraí, vem cá, nós somos da igreja, ó, não vamos nos misturar com ninguém não, tá? Ó, ninguém pode se misturar com quem não é crente, vamos ficar aqui nessa panelinha, vamos dar a paz do Senhor, vamos criar aqui uma confraria, vamos criar aqui uma associação aqui, e muitas vezes a gente até não aceita quem vem de fora, porque chega cheio de erros, cheio de maus costumes. Ora, não é isso que Jesus ensinou. Jesus estava no meio do mundo, Jesus comia com pecadores, Jesus, ele disse claramente que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. Como é que eu posso ser a luz do mundo se eu não estiver no mundo? Como é que eu posso ser a luz do mundo se eu não estiver no mundo? Me responda. Então a gente vê tanta coisa, sabe, que com o passar dos tempos foram sendo mudadas. E a gente tem que conhecer a palavra, tem que crescer. Você tem que crescer. Você tem que crescer, porque senão daqui a pouco chega o cunhado, que é lá daquela igrejinha, que é rígida, que é áspera, o cunhado que vai chegar para você e vai dizer, não, porque eu sou santo, tripalaias, crandalaias, eu sou santo, eu sou de terno e de gravata, e vai querer ensinar você essas coisas todas. E você vai cair, porque você vai pensar assim, não, ele é mais santo que todo mundo que eu conheço, porque, tá entendendo? De repente você vai cair no conto da religiosidade. Por quê? Porque você não cresceu, você não pegou a Bíblia, você não estudou, você não cresceu, você não sabe achar onde está na Bíblia aquilo que precisa ser achado, você não acha, você não desenvolveu a sua fé, você continua pequenininho. E aí, todo vento de doutrina que vem te arrasta. Vem um diz uma coisa, você acredita. Vem outro diz outra coisa e você acredita. Por quê? Porque você não cresceu. Entendeu? Bom, vamos continuar aqui. Item 5 da nossa apostila, já na página 10, tá? Item 5. O apóstolo Paulo nos mandou crescer em tudo naquele que é o cabeça, Jesus. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 15. Olha o que ele diz aqui na palavra de Deus. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Sabe, eu tenho muitas vezes sido censurado, extremamente censurado por alguns religiosos. Por quê? Porque para mim o mais importante é agradar a Deus e não ao homem.
Eu tenho que agradar a Deus. Para mim, o mais importante é agradar a Deus. Eu não quero agradar, eu quero agradar a Jesus. Eu não tenho que agradar o meu irmão, meu cunhado, meu tio, meu avô, meu padrasto, meu amigo, meu colega de trabalho, porque ele é crente, ele pensa diferente do que eu penso e eu tenho que agradar ele, senão ele vai achar que eu não sou de Jesus. Eu não estou nem aí. Eu não tenho que agradar ninguém, eu tenho que agradar a Jesus, tenho que saber o que Jesus quer para a minha vida. Por quê? Porque Jesus é o cabeça. O apóstolo Paulo disse: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Então, muitas vezes nós vamos ser confrontados por pessoas religiosas que nós conhecemos, que vão nos apresentar doutrinas diferentes, doutrinas humanas, tudo coisa de homem, exageros, tolices religiosas, proibições infundadas, exageradas. Sabe, a gente vai ser procurados por pessoas que estão distorcendo a palavra. Algumas por maldade, outras não, outras até por inocência. Elas aprenderam de forma errada e acreditam naquilo como verdade e insistem para que a gente também acompanhe, siga o mesmo passo. Mas a gente conhecendo a palavra, por isso que é necessário a gente crescer, tem que desenvolver a fé, tem que ter acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. A gente vai ouvir, amém, bom, amém. Cada um siga, né, da forma como foi chamado, vamos seguir rumo ao nosso alvo, que é Jesus, e vai embora. Não dá ouvidos para esse pessoal, não. Senão você fica doidinho, você vai ficar confuso mesmo, muito confuso. Se eu fosse fazer o que todo mundo acha que eu tenho que fazer, a Igreja da Conquista seria uma complicação só. Bom, vamos para a nossa apostila. Página 10, item 6. Qual foi a orientação dada pelo apóstolo Pedro? Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, vamos abrir no capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro 2, 2. Estou procurando aqui na minha Bíblia, deixa eu ver. Acharam? Diz assim, olha. Acharam aí? Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas. Já viu como uma criança, ela deseja o leite? Assim também nós temos que desejar ardentemente o alimento espiritual. Então você nasceu de novo, você agora precisa buscar com todas as forças se alimentar da palavra, se alimentar do leite espiritual, se fortalecer para que você possa não apenas estar firme no momento em que for confrontado, no momento em que alguém tentar confundir você, mas também para que você esteja pronto, preparado para amanhã ensinar a outras pessoas. Entende? Bom, vamos lá. Como crescer com saúde espiritual? Como crescer e crescer com saúde, crescer de forma saudável? Vamos lá, para a gente adiantar aqui por causa do horário. Primeiro passo, não tente caminhar sozinho. Não tente caminhar sozinho. Vamos ler Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Não tente caminhar sozinho. Olha o que diz aqui a Bíblia, olha. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante.
Então é muito importante você nessa caminhada nunca estar sozinho. É importante você ter um discipulador, alguém que te acompanhe, alguém que ore com você, alguém que que perceba quando você não estiver bem, que cuide de você, entendeu? Tudo bem, não caminhe sozinho, vá para a igreja, sabe? Você tem que ter um pai espiritual, tem que estar na igreja, não pode andar sozinho. Se você caminhar sozinho, você pode cair. Segundo passo, alimente-se diariamente. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. 1 Crônicas, capítulo 16. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Já achei aqui, já acharam? Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então você tem que buscar o Senhor e a força do Senhor, buscar a face do Senhor continuamente. É o que diz a palavra de Deus. Alimente-se diariamente, busque sempre a presença do Senhor na sua vida, sabe? Tem gente que confunde as coisas. Ah, vou ver um programa na televisão porque vai me edificar. Pega a Bíblia, meu irmão. Vai ver a Bíblia. Vai ver a Bíblia. Você tem que, principalmente enquanto você não tem muito discernimento, é preciso você ter cuidado. Você tem que ler a palavra, porque muitas vezes você está assistindo um programa na televisão, está falando de Jesus, legal, mas está te ensinando um monte de coisa errada. Porque nem todo mundo tem o mesmo entendimento da palavra de Deus, a gente já viu isso, né? É muito perigoso. Você muitas vezes não está pronto para identificar um ensinamento errado, um ensinamento distorcido da palavra de Deus. Até para ler um livro, é legal você perguntar ao seu discipulador, olha, esse livro aqui é legal? Eu, quando vou ler um livro, eu vejo qual é a editora, quem é o escritor, né, para saber se eu devo perder meu tempo ou investir meu tempo lendo aquele livro. Bom, vamos lá. Terceiro passo, nunca se afaste da igreja, nunca. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Você não pode se afastar da igreja de jeito nenhum, né? A igreja é muito importante. Tem gente que diz assim, não, Jesus está em todo lugar e a gente pode, né? Isso é conversa para boi dormir, não entra nessa não. Hebreus 10, 25. Vamos ver o que está escrito aqui, olha. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Então a gente não pode abandonar a congregação. Em algumas versões está, não abandoneis a congregação, né? Você não pode deixar de estar na igreja. Igreja é o lugar onde você vai crescer na fé, você vai ser admoestado, ensinado, cuidado. Na igreja você vai ter oportunidade de fazer também alguma coisa pelo reino de Deus, sabe? Servir ao Senhor. Não abandone a sua igreja. É um erro grave achar que você pode viver com Jesus sem frequentar uma igreja, porque a igreja é de Jesus. Embora você possa ter se decepcionado, você possa ter problemas com o ser humano, com pastores, com bispos, mas a igreja é o lugar onde todo cristão precisa estar. Se você não está satisfeito com uma igreja, vai para outra, mas você tem que estar dentro da igreja. Pois bem, gente, olha, nós estamos encerrando agora então, tá? O nosso estudo de número 3, né? Estudo 3. E agora na página 11 tem o teste de verificação, né? Vamos fazer esse teste, faça esse teste chegar até as mãos do seu discipulador, para que depois você possa receber ao final do seu treinamento o seu certificado de conclusão e a sua credencial, tá bom? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos crescer na fé, hein?
na fé, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejo você no nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Você acabou de receber mais um ensinamento do MDG, Modelo de Discipulado da Galileia. Todos os ensinamentos ministrados em nosso programa estão disponíveis no site www.jmil.net.